Olá, meu nome é Bruno Manuel e hoje eu vou falar sobre Minimum Spanning Tree. A gente vai ver um pouco sobre o que são Minimum Spanning Trees, dar uma definição. A gente vai ver situações onde elas são úteis. A gente vai ver mais alguns exemplos. Então, uma propriedade sobre a construção de uma Minimum Spanning Tree e, por fim, os algoritmos para construir uma. A gente vai ver dois algoritmos principais, o de Prim e o de Kruskal, e vai ter duas versões do algoritmo de Prim. Ok? Então, indo para o assunto. Então, o que é uma MST, uma Minimum Spanning Tree? Nós vamos estar nos referindo a MST por questão de acrônimo mesmo. Bom, dado um grafo ponderado G com vértices V e arestas E, queremos formar uma árvore TG com vértices V e arestas E', subconjunto de E, de maneira que a soma dos pesos das arestas de E' seja mínima. Ah, um pequeno disclaimer, se você não se lembra o que é uma árvore, a definição de uma árvore. Basicamente, uma árvore é simplesmente um grafo que é conectado e acíclico. Então, um dos requerimentos que a gente precisa para poder fazer uma MST a partir de um grafo G é que o grafo G, por si só, já seja conectado. Hum, e então, basicamente, a gente vai querer pegar esse grafo, esses vértices ligados por arestas, e pegar um subconjunto dessas arestas de forma que não tenha ciclos e a partir de qualquer aresta eu consiga chegar a qualquer outra. Isso, vamos pegar um exemplo para ver como a gente pode visualizar isso de uma forma melhor. Se a gente tivesse, vamos dizer, um poste de energia que ele vai suprir energia para todas essas casas. A gente pode pegar a fiação e ligar o poste a cada uma dessas casas. Mas a gente pode também, se uma casa já tiver energia, a gente pode conectar ela a outra casa e essa outra casa também vai ter energia. Digamos que a gente quer economizar o tamanho dos fios que a gente vai estar usando. A gente quer uma soma total do tamanho dos fios que a gente vai usar para fazer essa conexão o menor possível. Bem, a solução mais trivial é que a gente pode pegar um fio de a partir de cada casa e ligar para o poste. Só que se a gente fizesse isso, seria ineficiente, porque a gente estaria gastando fio demais para fazer essa ligação. Uma outra forma que a gente pode pensar é, tá, eu vou começar do poste e eu vou ligar as casas mais próximas. Eu vou ligar com essa daqui de baixo, essa da direita, a de cima, da esquerda. Então, a partir dessas casas, eu vou ligando as outras casas próximas delas, até que eu tenha algo parecido com isso aqui. No fim, a gente consegue economizar a quantidade de fio que a gente vai estar utilizando e a gente consegue conectar todas as casas. Tá faltando essas aqui da esquerda e da direita, mas é simplesmente para fins ilustrativos. Isso aqui é basicamente um exemplo, uma aplicação da Minimum Spanning Tree. A gente pode considerar que o grafo ponderado era, na verdade, a a ligação entre cada um desses pontos. Todas as casas podem estar ligadas uma à outra com um certo peso, que seria a distância entre elas, que seria justamente o tamanho do fio que a gente precisaria, e a gente quer formar esses fios de maneira que a gente não repita conexões, a gente não ciclos não seriam interessantes para a gente aqui, porque se duas dadas casas já estão conectadas, então a gente não precisa fazer uma nova conexão, porque isso no fim não ia ser benéfico em nada para a gente, porque não ia aumentar a energia nem nada. A gente só quer simplesmente conectar as casas, nesse caso, minimizando o número a quantidade de fios, o tamanho de fios. Então, MSTs vão ser muito úteis quando a gente quiser, de alguma forma, ligar todos os elementos de algum conjunto, todos os nós de um grafo, de maneira que a gente minimize algum custo. Um outro exemplo mais clássico também é em relação a circuitos lógicos, de maneira que você tem vários circuitos, você quer fazer uma ligação entre todos eles e você quer minimizar a distância entre cada uma dessas ligações para minimizar a própria complexidade do circuito. E existem vários exemplos que a gente pode ir dando sobre isso. Aqui a gente pode olhar alguns grafos. É importante a gente pensar que existem as spanning trees, que elas são simplesmente
árvores geradas a partir de um grafo e as minimum spanning trees, que elas vão ser justamente as árvores com a soma de pesos mínimos. Nós vamos estar interessados especialmente nas minimum spanning trees aqui. Mas aqui a gente tem esse grafo, é o mesmo grafo para as duas, e a gente está considerando que essas arestas vermelhas são as arestas da spanning tree resultante que nós vamos criar. Nesse caso aqui, a gente tem uma spanning tree, mas ela não é mínima. Porque justamente se a gente fizer a soma dos pesos aqui, 11, 17, 20, 24, 28, 32, isso aqui vai ser menor do que esse outro aqui, por exemplo. Aqui é uma outra spanning tree, considerando as arestas vermelhas, e ela vai ter peso 3, 5, 8, 12, 13 e 17. Ela tem peso 17, é menor do que o peso da outra spinning tree, então certamente a outra não é mínima. E, na verdade, essa aqui ela vai ter um peso mínimo. Ela é uma mínima spinning tree para esse grafo. E é interessante a gente perceber que ela não necessariamente vai ser única. Que nesse caso aqui, eu poderia, ao invés de pegar a aresta F, pegar a aresta BF. Como ambas têm peso 4 e ambas ligam os mesmos componentes, considerando o NoF a todos os outros, então, tirando essa aresta F e colocando BF, eu ainda teria uma spanning tree e ela teria o mesmo peso que a minha outra spanning tree, que também era mínima. Então, essa é uma outra possibilidade de spanning tree, que seria trocar essas duas arestas. Mas então, se existem várias possibilidades, como que normalmente os problemas vão abordar isso? Em geral, alguns problemas podem acabar pedindo apenas o peso, como vai ser o caso, como a gente vai ver no Jude. No Jude tem um problema que envolve, de certa forma, a gente pegar a mínima spanning tree de algo, e como o Jude ele não tem um checker ainda, ele basicamente pede esse peso mínimo da MST que a gente vai estar construindo. Os algoritmos que eu for mostrar aqui, eles vão estar guardando a própria MST, ou seja, o próprio conjunto de arestas, mas os problemas podem variar de como eles vão estar pedindo isso. Mas ok. Uma coisa que a gente pode perceber aqui é que as arestas que a gente pegou aqui são as menores arestas, de forma que elas não vão criar ciclos para a gente. Bem, se você reparar, na verdade, essa mínima experiência que a gente criou aqui, ela tem as menores arestas que ligam esses nós de forma que não vamos criar ciclos. Isso, na verdade, vai nos dizer algo muito interessante sobre como a gente vai estar construindo as nossas MSTs. Isso, na verdade, é o que o teorema seguinte vai nos mostrar. Seja G igual a VE, ou seja, um grafo ponderado de vértices V, arestas E, e é' um subconjunto de arestas de e também seja subconjunto das arestas de alguma MST TG, ou seja, existe uma MST que possui essas arestas em A', e também seja V' o conjunto dos vértices que é conectado por A', a gente vai poder ver que se epsilon for uma aresta que liga V' com os nós que não estão em V', então, na verdade, a gente pode incluir epsilon em A' e esse conjunto resultante ele vai pertencer ainda a algum MST. Basicamente, o que isso aqui está nos dizendo aqui, se a gente sabe que a gente já tem um conjunto de arestas que faz parte de uma MST, a gente tem uma escolha segura que a gente pode fazer, que é pegar a menor aresta que liga o conjunto conectado por essas arestas que nós temos ao conjunto dos outros vértices. Se a gente fizer essa escolha, a gente ainda vai estar construindo uma MST. Vamos pegar aqui um exemplo, antes de eu falar para a glosa. Se a gente tem aqui essa construção para MST, a gente já viu que essas arestas elas fazem parte de uma MST, que foi justamente o que a gente viu antes para esse mesmo grafo. Se a gente tem aqui que H, G, D e A são um conjunto de nós conectados por essas arestas, eu tenho aqui que os nós que saem, as arestas que saem deles são essa aresta HD com peso 9, a aresta DE com peso 6
a aresta AB com peso 3 e a aresta AC com peso 7. A gente vê aqui que a aresta com menor peso que conecta esse conjunto de nós aqui com o outro conjunto, que é basicamente todos os nós sem esses aqui, então C, B, E, F, a menor aresta que vai conectar esses dois aqui vai ser a aresta AB, que tem peso 3. Então a gente pode escolher ela e nós continuaremos construindo um MST justamente pelo teorema. Então, isso é basicamente uma propriedade gulosa sobre a construção de um MST. A gente pode pegar, pegar algum conjunto de arestas que nós garantimos que faz parte do MST e então fazer uma melhor escolha no momento. Mas como que a gente garante que a gente tem um conjunto de arestas que vai fazer parte do MST? Quando a gente ainda não fez nenhuma escolha, a gente tem um conjunto vazio de arestas, certo? E o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer outro conjunto. Então, quando a gente não tem nenhuma aresta, a gente pode simplesmente pegar uma aresta de menor peso saindo de um vértice arbitrário. Porque a gente tem um conjunto vazio. Se a gente pegar o vértice C, por exemplo, certamente o vértice C é um componente conexo que é conectado pelas arestas nesse conjunto vazio. Porque não tem nenhuma aresta, então a gente só pode ter um vértice conectado. Se eu escolhesse C, eu poderia pegar aqui a aresta 4, a aresta de peso 4, que vai até B. Em seguida, eu poderia até mesmo, se eu quisesse, depois de escolher CB, escolher E como um componente conexo pelas arestas que eu peguei até agora. Porque eu teria pego C e B, e E certamente é um componente inteiro conexo por essas arestas, porque não tem nenhuma aresta que saia desse componente e vá para fora desse componente no meu conjunto de arestas que eu peguei. Para a gente poder ilustrar um pouco, vamos fazer um pequeno desenho aqui, só para ficar mais claro. Vou pegar aqui. Aqui a gente tem a aresta A, aqui a B, aqui a C, D e E. Tá. Vamos dizer que aqui tem peso 2, aqui tem peso 3. A gente vai construir agora a nossa MST. Vamos só criar todas as arestas aqui. Esse aqui tem peso 17. Aqui vai ter peso 4. E vai ter uma aqui com peso 2. Bom, por enquanto a gente não fez nenhuma escolha de arestas. Então eu posso escolher um nó arbitrário, vamos dizer E. E então eu sei que no meu conjunto vazio, por enquanto, eu tenho nenhuma aresta, E é um componente conexo. Então eu posso pegar a aresta ED, vou pegar ela. Agora eu tenho um D, faz parte das minhas escolhas. E aqui tem peso 6. E agora, vamos dizer, tá, eu posso escolher o componente DE, que é conectado pelo meu conjunto de arestas aqui, mas eu não posso escolher, por exemplo, apenas E, porque existe uma aresta das escolhas que eu fiz e conecta E já os vértices que estão fora do conjunto contendo apenas E. Então, as escolhas que eu posso fazer aqui para a minha próxima conexão é ou uma aresta saindo desse componente aqui, ou uma aresta saindo de qualquer outro componente aqui que eu posso escolher. Então, se eu quiser, eu posso escolher apenas A e pegar a menor aresta que sai de A. Apenas B e pegar a menor aresta que sai de B. Ou apenas C e a menor aresta que sai de C. Ou simplesmente eu pego o componente que eu já tenho aqui e pegar a menor aresta que vai desse componente até o componente complementar. Ou seja, não posso pegar nenhuma aresta que fosse conectar apenas o componente com ele mesmo, porque isso criaria um ciclo. Então vamos dizer aqui que eu quero continuar com esse componente aqui, que vai ser justamente a ideia do primeiro algoritmo que a gente vai ver. Então, as arestas que eu posso escolher são DA, DB e EC. A com menor peso é DA. Então, eu vou escolher DA. DA é minha nova
Minha outra escolha, com peso 4. Por enquanto nós temos peso 10. Se eu continuar aqui, eu tenho a opção de pegar AC, AB, DB e EC. A aresta com menor peso é AC, então eu vou pegar AC. AC é a nossa próxima escolha. Peso 2, temos peso total de 12 por enquanto. Agora, o meu componente conexo é A, C, D e E. E agora, as únicas arestas que eu posso pegar são AB, CB, DB e apenas isso. Eu não posso pegar EC porque já existe o caminho entre E e C. Eles já são um componente conexo. Certo? Então, o que a gente pode fazer aqui é pegar CB, que tem o menor custo. Então, eu pego CB. E agora, basicamente, eu acabei de conectar todos os vértices. Existe o caminho de cada vértice, existe o caminho para o outro. E eu fui pegando sempre a menor aresta possível. Como a gente viu pelo teorema, isso vai nos dar uma MST. Então, esse conjunto de arestas aqui, a aresta ED, DA, AC e CB, consiste em uma minimum spanning tree para esse grafo aqui. E o peso mínimo que uma árvore gerada a partir desse gráfico pode ter vai ser 6 mais 4 mais 2 mais 2, que é 14, certo? E essa vai ser justamente a ideia do nosso algoritmo. A gente vai ter aqui o algoritmo de Prim. Ahn, o algoritmo de Prim, ele escolhe um nó arbitrário. Nesse caso, a gente começa com um zero mesmo, por padrão. E a gente vai ter que, de alguma forma eficiente, saber qual vai ser o menor próximo peso que a gente vai pegar. No caso, antes da gente olhar direto para o algoritmo, no caso, quando a gente tinha aqui, vamos voltar um pouquinho, a gente tinha apenas E e D como escolhas que a gente tinha feito. Então a gente sabia que nós podíamos ir pegar as arestas DA, DB e AC com seus devidos pesos. Porém, quando a gente faz uma escolha para DA, a gente então ganha novas opções de arestas que a gente vai poder pegar na próxima escolha. Nesse caso, a aresta AC, AB e basicamente isso que a gente ganha. E se a gente tivesse uma outra aresta, por exemplo, EA, a gente perderia a possibilidade de fazer essa escolha. Vou botar aqui maior só para não ficar ruim. A gente perderia a possibilidade de fazer a escolha EA, porque A já faz parte do nosso componente. Então, o que a gente vai fazer aqui é guardar um vetor, que a gente vai chamar de min E, que vai ser justamente a aresta de menor peso que vai até um certo elemento. Então, min E na posição I, vai ser a menor aresta que vai até I. Além disso, a gente vai ter um vetor de booleanos included, que vai nos dizer se um dado nó ele já foi incluso no nosso MST. E tem um vetor de arestas, que é justamente a MST, que a gente vai estar construindo aqui. No final, a gente vai retornar esse vetor de arestas. Vamos considerar aqui que as arestas, esses edges, eles vão ter componentes from, to e w. From é a origem, to é o destino e w é o peso. A gente começa incluindo o zero, o vértice zero na nossa MST, porque é o nó arbitrário que a gente escolheu, e a gente vai ter que percorrer todas as arestas que saem do nó zero. Que a gente vai dizer que a menor aresta que sai que vai até a aresta E no destino, vai ser justamente essa aresta, porque é a única que a gente tem disponível. Por exemplo, quando a gente tinha aqui apenas o E, por exemplo, a gente, vamos dizer, escolheu o E arbitrariamente, então a gente tem que pegar todas as arestas que saem de E e colocar, tá, qual é a menor aresta que vai até D? Que nesse caso, seria para a aresta ED,
A gente poderia dizer que essa aresta ponto to, que é o destino, vai ser D. Então, quando a gente faz aqui min é na posição é ponto to, é porque é justamente o destino dessa aresta que eu estou vendo. E eu estou dizendo que a menor aresta que vai até lá é essa aresta que eu estou olhando agora, porque ela é a única aresta que eu teria indo até lá no momento, porque eu só tenho um nó na minha construção. Então, a gente vai fazer um loop de um até o tamanho do grafo. A gente faz isso basicamente porque para toda árvore que tem n nós, ela vai ter n menos um arestas, então a gente só precisa fazer n menos um inclusões. A gente está considerando o grafo aqui já conectado. Se ele não for, se a gente não tivesse certeza, a gente teria que de alguma forma botar aqui uma condição para checar se é possível continuar construindo essa MST. Em geral, se a gente não tiver, se a gente chegar em um ponto onde não existe uma nova aresta promissora, a gente iria parar aqui, mas isso não vai ser abordado nesse caso para não aumentar a complexidade. Hum, então, basicamente, a gente vai pegar uma aresta, que vai ser a nossa próxima. A gente vai inicializá-la com um 0, 0, peso infinito, só para a gente poder, com certeza, pegar uma aresta que vai ter um peso menor. Então, para cada uma das arestas no nosso min-e, que é a nossa lista das próximas arestas que a gente vai pegar, se, hum, se um nó que a gente estiver olhando, ele não tiver sido incluso e o peso da aresta que a gente tem agora for maior do que o peso para ir até esse nó, então a gente vai botar a aresta que vai até esse nó como a nossa nova próxima aresta. A gente vai percorrer todas elas, ou seja, a gente olha para todos os destinos possíveis que ainda não foram inclusos, e então coloca a aresta que vai até esse destino como nossa próxima aresta, se ela for a menor que a gente viu até agora. No fim, depois desse for da linha 9 a 11, a gente vai ter em next a menor aresta que vai conectar o nosso componente conexo com o próximo nó. A gente então diz que esse nó, o destino da aresta next, ele está incluso, então a gente vai colocar true. E na nossa MST, a gente vai colocar o nó next, a aresta next, desculpa. Então, como a gente incluiu um novo nó, a gente precisa percorrer todas as conexões desse nó e então adicionar no nosso min caso seja uma nova melhor escolha. Então, para cada aresta E, se o peso de E for menor do que da, o peso da aresta que vai até o destino de E, aqui está no nosso min atualmente, então a gente vai substituir essa aresta anterior pela aresta que nós estamos olhando agora. É um pouco denso o código, tentem voltar um pouco se ficar um pouco confuso, mas basicamente é a ideia que a gente estava construindo aqui. A gente pega uma arbitrária, pega a menor que sai dela, então atualiza quais são as nossas próximas escolhas, a gente pega a menor que sai do nosso componente conexo e a gente vai atualizando até a gente ter incluído todas as n-1 arestas. Aqui a gente tinha 5 nós e nós incluímos 4 arestas para formar nossa árvore. Perfeito. Então, esse é o algoritmo de Prim. Como a gente pode ver aqui, ele é O de n ao quadrado, é bem simples de ver. A gente, sendo n o número de arestas, de nós, desculpa, sendo n o número de nós. Isso aqui vai ser importante quando a gente for discutir sobre os outros algoritmos ali na frente. Isso aqui é bem trivial porque a gente consegue ver, tem um loop que vai ir de um até o número de nós, e dentro dele tem dois loops separados, não alinhados, que um vai até o número de nós e o outro vai para as arestas do nó atual que a gente escolheu. O número, a gente poderia dizer, na verdade, que cada aresta é vista apenas pelo menos uma vez aqui nesse loop de linha 13 até 15. Na verdade, ela vai ser vista no máximo uma vez. Então, a gente poderia até dizer que é O de n ao quadrado mais m, sendo m o número de arestas. Só que, em geral, m, que é o número de arestas, é limitado
por n ao quadrado. Então, no fim, seria O de n ao quadrado de qualquer forma. Ok, esse aqui é o algoritmo de Prim. E agora a gente vai ver um outro algoritmo que eu pessoalmente considero até mais amigável, mais simples, que é o algoritmo de Kruskal. Basicamente, a ideia dele é que a gente vai olhar para todas as arestas antes e considerar globalmente qual é a menor aresta de todas. Nesse caso aqui, a gente tem duas opções, AC e BC. Vamos pegar BC. Bom, isso a gente pode fazer porque a gente não tinha nenhuma aresta, então é como se o nó arbitrário que eu escolhi fosse B, então eu pego a menor aresta que sai dele, que é BC. Ok, eu tenho BC, só que agora eu não vou simplesmente considerar o mesmo componente e ir expandindo ele. Eu vou considerar, tá, qual é a próxima menor aresta que eu ainda não peguei? Nesse caso aqui, é AC. E não existe nenhuma conexão entre A e C, não existe nenhum caminho entre A e C. Então, eu posso pegar a C. Bom, nossa próxima menor aresta para se pegar, vamos só incluir a C aqui. A nossa próxima menor aresta que a gente poderia pegar, que a gente poderia pensar em pegar, seria a B, que tem o menor próximo peso. Só que existe um caminho entre A e B, então eu não posso pegar eles. A próxima menor, a AD, não existe nenhum caminho entre A e D, então eu posso pegar ela. A, D. A nossa próxima menor seria BD, mas eu não posso pegar ela, então a gente vai pegar a DE. Isso aqui é bem interessante que, na verdade, o que foi acontecendo é que os nós, eles sempre vão expandindo esse mesmo componente. Mas nem sempre vai ser assim. Vamos mudar alguns valores aqui. Eu vou botar aqui 6 e aqui eu vou botar 4, porque fica mais simples para exemplificar o que eu quero falar aqui. A gente ainda aqui pegaria a C, só que agora o próximo menor, a próxima maior essa de menor peso seria a B, que a gente não pode pegar, e a seguinte seria a DE. Bom, não existe nenhum caminho que liga D com E. Então, eu posso pegar essa aresta aqui. Então, eu pegaria DE. Vamos ver, antes eu peguei a C. Aqui eu vou pegar DE. Agora, a próxima seria BD. Não existe nenhum caminho que conecte B com D. Então, eu conecto esses dois componentes. Por fim, a gente chega também no MST. Essa aqui é justamente a ideia do algoritmo de Kruskal, que vai ser a gente pegar um, decidir uma ordem de decisões que a gente vai tomar, que vai ser incluir ou não uma aresta. E essa ordem de decisões vai ser justamente a ordem por quais tem o menor peso. Isso vai ser um critério de seleção para a gente aqui. A gente vai estar, basicamente, começar ordenando o nosso conjunto de vértices. Aqui, percebam que nesse algoritmo de Prim vai ser diferente. Aqui é o de Kruskal, na verdade. O de Kruskal vai ser diferente do de Prim, onde em Prim a gente recebia o grafo G na sua representação de lista de adjacências. Enquanto aqui a gente vai receber o grafo G simplesmente como um vetor de arestas. E o que a gente vai fazer aqui, ó, na linha 5 vai ser justamente ordenar esse vetor de arestas. Vamos considerar que as arestas elas estão sendo ordenadas pelo seu peso. Então, os primeiros elementos vão ter o menor peso. E tudo que a gente vai precisar fazer é, de alguma forma, lembrar quais componentes eles já estão conectados ou não, de alguma forma. Como essa conexão entre componentes pode acontecer depois de muitas operações, a gente pode pensar em, de alguma forma, pensar neles como conjuntos disjuntos. No início, a gente vai ter uma partição do conjunto de nós, que vai ser justamente os conjuntos unitários contendo cada um dos nós.
Assim que a gente pega uma aresta que liga dois conjuntos dessa partição, a gente une esses dois conjuntos e substitui eles dois por essa união na partição. Então, a gente vai começar criando os n conjuntos para cada um dos n nós. Nesse caso, a gente recebe o n porque a gente não tinha como saber o tamanho como no de Prim. E aqui, tudo que a gente vai fazer é percorrer cada uma das arestas. A gente vai fazer uma checagem. Se a origem dessa aresta não pertence ao mesmo conjunto que o destino dessa aresta, então a gente vai poder colocar ele na nossa MST, justamente porque se a gente está chegando nele agora, ele é o menor que a gente ainda não analisou. E como a gente pode conectar duas arestas não conectadas ainda, a gente pega ele. Nesse caso a gente bota na nossa lista MST. E por fim, a gente vai unir a origem de E com o destino de E. E no fim, isso aqui vai nos dar a nossa MST. Novamente lembrando que a gente está considerando que o grafo é conectado. A gente teria que fazer outras checagens caso a gente queira saber se existe ou não essa MST. Mas isso aqui é bem interessante porque a gente tem essas operações com conjuntos e se a gente conseguir implementar elas em tempo constante, ou pelo menos algo muito próximo disso, a gente consegue ter um algoritmo bem eficiente que vai executar em ODE log E. Nesse caso aqui, tamanho de E é basicamente o número de arestas do nosso grafo. Isso porque é o custo da ordenação. Na linha 5 a gente faz a ordenação das arestas, então é E log E, e na linha 6 a 11 tem um loop que percorre todas as arestas. Então é O de E, nesse caso E log E é maior acaba dominando na notação assintótica, então o algoritmo é da ordem de E log E. Isso pode parecer uma evolução para o algoritmo de Prim, que era n ao quadrado, era tamanho de V ao quadrado, sendo V o conjunto de vértices. Mas a gente tem que considerar que lá a gente estava considerando o número de vértices e aqui a gente está considerando o número de arestas. Se a gente estiver falando de grafos densos, ou seja, eles têm o número de arestas, ele é O de n ao quadrado, então a gente poderia ver que na verdade isso aqui ia ser algo como n ao quadrado log de n ao quadrado, que é n ao quadrado log de n, que é pior do que O de n ao quadrado. Então, se a gente está lidando com grafos densos, então, na verdade, o algoritmo de Kruskal vai executar assincroticamente pior do que o algoritmo de Prim. Ambos são interessantes de a gente saber quando a gente estiver lidando com MSTs, e cada um tem sua utilidade de acordo com o caso e a limitação do número de arestas. Mas então, voltando para o algoritmo, a gente precisa dessas operações de criar conjunto, checar se dois nós pertencem ao mesmo conjunto e unir dois nós de maneiras disjuntas. Como a gente sabe que a gente começa com partições e a gente começa com uma partição e a gente vai unindo o conjunto dessa partição, então a gente vai sempre tendo partições se a gente sabe que a gente vai tendo conjuntos disjuntos, se a gente sabe que eles não pertencem ao mesmo conjunto, se eles são disjuntos de fato. Bom, se vocês viram a aula de DSU, a gente consegue implementar todas essas operações. Aqui, a parte de criar os conjuntos, basicamente vira utilizar a operação makeSet para cada i de 0 até n. Então, saber se dois componentes estão conectados é a gente ver se o representante da origem é diferente do representante do destino. Se for diferente, é porque eles não pertencem ao mesmo conjunto. E, por fim, a gente faz a operação de união para origem e destino, se a gente incluiu a aresta E no nosso MST. Essa aqui é uma implementação bem mais enxuta do MST. E, em geral, quando a gente não tem um número muito grande de arestas, o número de arestas normalmente vai ser limitado pelo número de nós, em alguns casos. Então é mais interessante que a gente use, de fato, o algoritmo de Kruskal, que é até mais simples. O próximo usa o DSU, que o DSU já é um algoritmo um pouco mais simples também. E é basicamente isso.
a gente vai ver apenas um último algoritmo, que é uma tentativa de otimização do algoritmo de Prim para grafos que não sejam densos. Ele vai executar em v- tamanho de V mais tamanho de E log tamanho de E, que é assintoticamente melhor do que o que a gente tinha antes, se novamente o grafo que a gente estiver lidando não for denso. Nesse caso aqui, ao invés de a gente fazer aquele, aquele percorrimento em todas as arestas da, do nosso grafo, para a gente poder atualizar o nosso vetor min, o que a gente vai fazer aqui é, na verdade, ao invés de guardar aquele vetor min, guardar algum tipo de estrutura ordenada, não necessariamente ordenada, mas que nos permita pegar o menor elemento dela, e a gente vai colocando nossas arestas lá. Hum. A gente aqui novamente recebe a lista de adjacências do grafo G. A gente tem aqui nosso MST, que é um vetor de arestas que a gente vai retornar, o vetor de inclusão, que é booleano, e a gente vai guardar aqui um set, uma priority queue ou qualquer estrutura parecida que nos permita fazer a operação de checagem do menor elemento e operações como inclusão e exclusão em tempo de log de n. Nesse caso aqui, a gente está usando um set simplesmente para deixar mais conciso o código, é mais enxuto. Então, como a gente está incluindo arbitrariamente o nó zero, a gente percorre as arestas que saem de zero e então simplesmente coloca no nosso set chamado nextEdge. Para cada uma das arestas que a gente vai incluir, novamente de 1 até o tamanho de G, a gente vai ter a nossa aresta next. E enquanto a menor aresta que está no set ela não tiver sido inclusa, a gente vai então, enquanto ela tiver sido inclusa, na verdade, ou seja, se a próxima menor aresta for alguma que a gente já escolheu, então a gente vai ignorar ela e ir para a próxima menor aresta, que vai o que a gente está fazendo aqui. A gente bota em next a menor aresta que tem, e então tira essa menor aresta do nosso set. Então, enquanto a gente não incluiu o destino dessa aresta, a gente vai repetindo essa operação. Por fim, quando a gente tiver achado uma aresta que a gente não incluiu e é a próxima menor, a gente marca ela como inclusa, a gente coloca ela no nosso MST, e então a gente percorre as arestas que saem do destino da aresta next, e então coloca elas no nosso set. A gente realiza essas operações aqui. A gente vai ter basicamente em algum momento muitas arestas no nosso set NextEdge. E como a gente vai estar botando, todas as arestas vão em algum momento passar pelo set, e as operações de inserir, remover e checar são log de E, então a gente vai ter aqui um algoritmo que executa em E log de E, por causa dessas operações em set. A gente sabe que todas as arestas elas vão ser checadas em algum momento, mas isso seria ODE, então é assintoticamente menos relevante. E a gente sabe que a gente vai ter que pelo menos percorrer o número de nós que a gente tem. Como às vezes o número de nós pode vir a ser maior do que o número de arestas, até mesmo se o número de arestas for pequeno, então a gente vai ter aqui V mais E log de E. Na verdade, como o número de arestas que a gente vai estar pegando é n-1, então o gráfico tem pelo menos n-1 arestas. Então a gente pode desconsiderar o V e considerar apenas E log de E para a complexidade aqui. É basicamente a complexidade que a gente tinha com o Kruskal, só que aqui a gente tem todo o overhead das operações com set ou com priority queue e essas operações de remover e inserir elementos. Enquanto aqui em Kruskal a gente tinha simplesmente a operação de sort, que a gente ia ordenar o vetor de arestas, e depois as operações de DSU, elas têm uma complexidade muito baixa, constante, amortizado, basicamente, onde
a gente executava várias vezes a operação de find. Então a gente estava sempre usando a estratégia de compactar as arestas. É basicamente isso. Essas são os algoritmos que eu queria mostrar aqui na aula de MST. Espero que tenha ficado claro. E